Como vai? Espero que você esteja aproveitando os nossos vídeos. Tudo dá um sermão. Nós estamos aqui diante de uma churrasqueira. Uma churrasqueira, como você deve saber, claro, ela serve para assar a carne. Alguns ingredientes são importantes na churrasqueira para que a gente asse a carne. Primeiro, nós precisamos ter o carvão. É preciso que eu coloque o carvão dentro da churrasqueira. Preciso que eu abasteça a churrasqueira com carvão. E muitas vezes a gente imagina que a carne a ser queimada é a única coisa importante na churrasqueira, mas ele não só precisa do carvão, como ele precisa também do fósforo, do fogo e do vento. E por que estamos falando de churrasqueira hoje? A gente pode comparar a churrasqueira à igreja. A igreja é o lugar onde a gente convive, onde a gente congrega. Muitas vezes a gente quer que a igreja encha, e aí a gente enche ela de carvão. E aí na hora de acender o fogo, aí a gente fica preocupado porque o fogo não pega, porque o fogo não acende. E preste atenção, 2 ingredientes são importantes para que o braseiro tome conta da churrasqueira. Primeiro, o fogo que você vai acender, e segundo, o vento. O vento é um atributo de Deus. Então o vento é o vento do Espírito Santo. Ele sempre está soprando na igreja. Agora, se você não coloca fogo, se você não acende o fogo, o vento não tem como operar, o Espírito Santo não tem como operar. E por que eu estou fazendo aqui esse paliativo? Porque alguns pregadores, alguns dirigentes, eles estão nas suas igrejas, mas eles não estão colocando fogo na brasa. Aí diz assim, por que a igreja está fria? Aí diz, é porque o povo está frio, é porque o povo não ora, é porque o povo não jejuma. Ora, a palavra diz que o fogo tem que arder continuamente aonde? No altar. Tem que começar de cima, não começa lá de baixo, começa de cima. Deus usou sim o profeta Jaaziel, quando Josafá estava numa grande angústia diante de uma guerra que ia disputar. Mas foi preciso Josafá, o rei, proclamar jejum, pó e cinza. Saco e cinza. Quando aquelas pessoas começaram a jejuar, aí Deus usa Jaziel lá no meio da congregação. O que eu quero dizer? Que se você começar a pregar o poder de Deus, a unção de Deus, batismo com o Espírito Santo, cura, você começar a mostrar que Deus faz, que Deus é poderoso para mudar a situação, que Deus pode libertar o mais vil pecador, que Deus liberta da droga, que Deus liberta do pecado, que o Espírito Santo convence da justiça e do juízo. Então você bota o fogo, aí Deus sopra o vento, ó. Quando o vento sopra, aí a brasa se espalha. E aí a igreja pega fogo. Aí você diz, aquela igreja está avivada, aquela igreja está pegando fogo. Mas por quê? Porque foi colocado o fogo lá. O vento sempre está soprando. Agora, se você gasta o seu tempo no púlpito, meu querido pregador, falando sobre discussões, como disse o apóstolo Pedro, vãs discussões que não levam a lugar nenhum. Como, por exemplo, a temperatura da fornalha. Como, por exemplo, se Adão tinha umbigo. Ou aonde vai ser o cômodo de cada pecador no inferno, ou quando vai ser a queima, a que temperatura vai estar no inferno quando os pecadores chegarem lá. São vãs discussões que não levam a lugar nenhum. Mas se você pregar a palavra, nua e crua, basta pregar a palavra, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Se a igreja ouvir a palavra, se a igreja receber a palavra, se a igreja compreender a palavra, o vento de Deus vai assoprar e ele vai espalhar a brasa na igreja. E aí você vai ver sinais, prodígios, maravilhas. Você vai ver uma igreja cheia de unção, uma igreja com profetas. E a Bíblia diz que sem profecia o povo perecerá. Então, inútil vos é estudar tanta palavra, tanta letra, se não tiver profecia, se não tiver revelação. Eu me lembro até de um detalhe importante. Existe um adágio popular, uma história, não sei se verdadeira ou não, mas uma igreja onde toda uma família congregava. O filho era diácono e o pai era o presbítero da igreja. O pastor estava pregando certo dia, dando seu sermão, e quando ele olha de lado, aquele presbítero pegou no sono, adormeceu lá no púlpito, na cadeira do púlpito da igreja. E aí ele olha para o filho assim, meio que sem graça, e dá um sinal, tira o microfone e diz, ei, acorde ali o seu pai que foi dormir. E aí o filho
filho olha para ele e responde: não, pastor, acorde o senhor que foi quem botou ele para dormir. Então às vezes os nossos sermões, ao invés de embrasar a igreja, ela dá sono, ela dá ostracismo, você tira a pessoa da presença do Senhor. Tem gente que não gosta quando alguém dá glória a Deus na igreja. Tem pessoas que se incomodam quando alguém dá glória a Deus na igreja, quando alguém diz aleluia. Você não sabe por que motivo aquela pessoa está dando glória a Deus. Você não sabe por que motivo aquela pessoa está dando aleluia. Eu conheço um grande pregador, muito amigo meu, conheci ele na sua conversão, e estava desenganado, estava no leito de hospital com um câncer de pulmão, porque tinha fumado muita pedra de crack, e ali Deus restaurou, Deus curou, Deus fez aquele homem casar com a linda jovem. Hoje tem 3 filhos, mas quando ele chega na igreja, muita gente se incomoda, porque ele dá glória, e ele grita em alta voz: glória, 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 aleluia. E as pessoas dizem: por que esse homem grita tanto? E ele responde: porque eu tenho garganta para gritar, porque eu estava com câncer no pulmão, eu estava com câncer na garganta, o médico disse que eu não ia mais falar, eu ia morrer, mas Deus me deu pulmão novo, me deu garganta nova para dar glória. Então você não sabe por que motivo, mas pregue na sua igreja que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Essa deve ser a escuna da nossa igreja, esse deve ser o pendão real da igreja do Senhor Jesus. E fazendo isso, o vento do Espírito vai soprar, o braseiro vai espalhar, e você vai ver a glória de Deus queimando a carne e o cheiro da gordura subindo como um incenso suave à presença do Senhor. Tudo dá um sermão.